Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Como é que vocês estão nessa quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020? Hoje é dia de TBT, é dia de Guilherme Santiago, TBT desse menino aqui, ó, do Galo. Guilherme Santiago. É, aí, ó, fazendo, lembrando que você ama Guilherme Santiago. Você procurando encontrar o seu Vini, cadê o Vini? Vini também. Agora eu sei, eu não sei. estou sozinho. Foi loucura, eu tinha Olá, hein, gente? Bom dia! Manhã Show tá recheado de informações pra hoje, com muita música, muita animação e, claro, com muita alegria, viu? Já é quinta-feira, hein, mano? Tá passando rápida a semana também. Pois é. Manhã já é sexta, loguinho tem outro feriadão aí pela frente. Mara, adoro. Novembro promete. Olha só. Mal. O que tá acontecendo com você hoje? Mal tá gagá. Toda quinta-feira, todo final de semana ele fica meio irritado. Você percebe, legal? Vem, vai, vem, vai. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. O que tá acontecendo? Deu já, né? Por hoje já deu. Obrigada. Nossa, que falatório. Galera, ó, daqui a pouquinho a gente tem convidado. Vamos falar da Fazenda. Já, tá mal. Você não apavora não, mas daqui a pouquinho, nessa quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, começando o Manhã Show com tudo. E ó, já nós vamos ter um convidado. Continuando, né, as entrevistas aí do Grupo Cioffice de Comunicação das eleições 2020. Recebemos todos os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. Agora estamos recebendo os candidatos a vice-prefeito, né? Hoje é dia do Júlio César de Freitas. Ele que é o vice de Sérgio Azevedo, que é o atual prefeito aqui de Poços de Caldas. Então daqui a pouquinho o tio Júlio, como ele é conhecido, vem bater um papo com a gente, falar, né, dessa parceria, da coligação, né, com o Sérgio Azevedo e também dos partidos, como que ele promete ver as eleições aí para 2021 e quais os projetos, quais os seus pensamentos. Então daqui a pouquinho aquele bate-papo de eleições para você que acompanha o Manhã Show. E sempre isso. muito importante, né, Galo? Com certeza, e você pode mandar a sua mensagem, deve mandar a sua mensagem participando conosco no 99979-5825. Gente, é muito legal você participar, fazer a sua pergunta, estar atento a todas as entrevistas, né, que nós temos promovido. Todos os candidatos à prefeitura já conversaram conosco aqui no Manhã Show. Agora estamos também com todos os candidatos à vice-prefeitura, estão conversando conosco. E é legal pra gente ver justamente essa sintonia entre os candidatos e seus vices, né? Sim. Porque as eleições você tem o direito de voto e você não vota apenas em uma pessoa, mas você vota em duas, que é o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito. Então, a partir das 10 horas da manhã, nós iniciaremos essa entrevista com você ligadinho aqui nas ondas da 90,3 FM e também em nossas redes sociais da Band, da TV Plan. Participa com a gente em todo momento, beleza? É isso aí, galera. WhatsApp 0359-9979-5825, Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Estamos esperando por vocês. Show de bola. Olha, gente, eu quero, pra abrir o programa, pra inaugurar a edição de hoje, Galo? nós vamos falar da Drogaria Americana, hein? Hoje nós temos a Quinta Kids na Drogaria Americana. Nós temos, por exemplo, fralda Mônica Jumbo por R$19,99. Toalhas personalidade com 100, R$11,99. Pomada para assaduras Bepantrix, 3 por R$11,99. Gente, muito barato. É isso aí. Pro Tem bebê. também, ó, Ninho, mais 400 gramas, mais paracetamol, kit, aqui um combo, por R$14,49. Adoro. Ofertas válidas só para hoje, dia 22 de outubro de 2020. Então peça pelo delivery. O telefone é o 3722-6340, 3714-8363 e 3721-7546.
E o nosso WhatsApp 998239854, 8862-2111-9942-8779. Segue a Drogaria Americana nas redes sociais, @Drogaria Americana PC no Instagram. E claro, você confere uma de nossas 4 unidades na Assis Figueiredo, na Avenida José Remígio Preze, na Avenida João Pinheiro e na Avenida Francisco Salles. Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, Amandinha. Sempre. Galerinha, como a gente tá falando, né, de eleições, vamos falar sobre uma das grandes preocupações desse ano de 2020, né? Que devido à pandemia, claro que os especialistas estão imaginando que nas eleições nós teremos um número de abstenção muito alto, né? Verdade. Nesse ano de 2020. E por quê? É uma baixa no entusiasmo com as eleições que é causadas aí pela falta de campanhas de rua mais fervorosas, né? Porque, claro, você não pode ter aquele contato. A entrega de santinhos aqui, por exemplo, na nossa região tá acontecendo. Algumas carreatas também foram liberadas, mas realmente não é com tanta intensidade quanto nos anos anteriores. E o medo de ir votar em razão da pandemia da Covid também pode aumentar a abstenção nesse pleito municipal. De acordo aí com alguns cientistas políticos que estão sendo ouvidos e estão comentando aí este momento. Segundo uma professora da USP, a Lorena Barbeira, ela afirma que em outros países onde houve eleições durante a pandemia, pessoas que são consideradas de grupo de risco, como os que têm mais de 60 anos, compareceram menos às urnas. E aí existe também a preocupação de que eleitores que se sentem mais afetados pela pandemia se sintam ameaçados com uma possível mobilização de grupos que não respeitam, né, protocolos para evitar aí o contágio, como o uso de máscara e também o distanciamento social. E agora, né, um possível aumento da abstenção nessa eleição não se relaciona apenas a um eventual medo do contágio no dia da votação. Segundo outro cientista político, a pandemia também alterou também a própria gramática das campanhas. Isso porque, para evitar a disseminação do vírus, as grandes passeatas e também as tradicionais caminhadas pelo comércio da cidade também não tem mais tanta a dimensão que costumava ter. O fato, ô Galo, é que segundo a pesquisa Datafolha, que foi realizada entre o dia 5 e o dia 6 de outubro, 21% dos paulistanos consideraram não ir votar por medo de se infectar com o coronavírus. Olha só. Que foi o mesmo índice da primeira pesquisa que foi realizada em setembro. E já em relação ao interesse do paulistano na eleição para a prefeitura, foi registrado um aumento de 30% para 37% dos que indicam ter um grande interesse, né? E aí o Instituto ouviu mais de 1.092 pessoas maiores de 16 anos e claro que a margem de erro é de 3 para cima ou de 3 para baixo. Já o índice dos que não se interessam pela eleição continuou estável, de 33% para 29%. Mas claro que a gente traz o panorama de São Paulo, que é a maior capital, mas também a gente já traz aqui para nossa realidade, né? Que realmente tem essa possibilidade de abstenção ser muito grande, mas a gente tem visto também, né, que o cartório eleitoral, o Tribunal Eleitoral tá fazendo todas as recomendações e provavelmente nós teremos eleições seguras. Nós precisamos exercer o nosso direito, que é o direito de votar e ser responsável por quem a gente coloca ali. Quando a gente fala sobre eleições, gente, é legal a gente refletir sobre isso, porque depois para você cobrar, para depois você reclamar, você tem que votar, você tem que saber quem você tá colocando ali e ser responsável por isso, não é verdade? É claro, obviamente, né, Amanda, as pessoas que estiverem debilitadas, que estiverem com Covid-19, que estiverem em isolamento domiciliar, que forem do grupo de risco, que não se sentirem à vontade, fiquem em casa, né? A gente não vai causar nenhum terrorismo nesse sentido, mas nós temos que priorizar, sim, o direito, temos que priorizar, sim, a questão do voto consciente, você que possa exercer. Se você for fazer o seu voto utilizando máscaras, coloca 3 máscaras que seja ali, viu? Vai com 3 máscaras, você sai do carro rapidinho. Leva álcool em gel, passa na mão e tal. Passa até nos outros, vai espirrando nos outros assim. E aí você vai e faz seu voto. Cuidado pra não levar um tapa na cara, brincadeira. É verdade. Mas então, gente, eu acho que se você utilizar todos os EPIs necessários, esse equipamento de proteção, vai com o Face Shield lá também, não tem problema. Ninguém vai rir da tua cara se você tiver com isso, porque não é um momento de brincadeira. E você vai fazer o seu voto com
segurança em primeiro lugar. Então, óbvio, se você estiver com coronavírus, fique em casa, não vá fazer o seu voto. Se você não estiver se sentindo seguro, se você estiver aí com um certo receio, coloque mais máscaras, vá com toda a segurança. E na pior das hipóteses, realmente, se você estiver temendo, até mesmo pela contaminação de outros entes na sua casa e tal, depois você vai poder também fazer essa justificativa. E se não justificar, você tem uma multa para ser paga também, que é irrisória, R$3, R$4 ali. Então, é verdade. Mas vamos votar, gente. Acho que o principal fator é que o voto seja exercido, esse direito seja colocado em prática entre todas as pessoas. Viu, Amandinha? Viu? E agora eu vou dar um recadinho do coração para você. Eu vou falar da Ótica Contato, que tem tradição aí de 21 anos. E claro que tá sempre inovando e trazendo grandes promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. E aí, gente, na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação e tem mais, as lentes mais conhecidas do mercado, com até 50% de desconto. Ótica Contato tá ali na Avenida Francisco Salles, 256. É só você entrar em contato pelo telefone 3721-5043 ou agendar a sua visita pelo QR Code que está na tela. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. É isso aí, parceiraça, nossa Ótica Contato. Gente, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Tem música e daqui a pouquinho estaremos com o nosso candidato a vice-prefeito educador Júlio César de Freitas, do tio Júlio, vai estar com a gente daqui a pouquinho aqui, viu? Ele que é candidato a vice-prefeito e inclusive junto ao atual prefeito Sérgio Azevedo, beleza? É isso aí, vamos de menina linda agora? Vem pra cá, menina linda! Minduim! Manhã É dia 22 de outubro de 2020, para você que tá ligadinho conosco aqui nas ondas da 90,3. Estamos na Band FM para mais de 50 municípios que estão conectados, abrangência maciça aqui da Band FM também para toda a nossa região, beleza? E com muitos recados bacanas, vamos falar da Artipel, Amanda Negrini. Bora, gente, porque a Papelaria Artipel tem tudo para sua empresa, viu? Então aproveita, tem muitas condições especiais. Você fazendo seu cadastro, você vai ter preços diferenciados, entrega garantida e muito mais, viu? Tem agendas 2021 que já está disponível. Também tem o setor completo de informática com mouse, fone, teclado e muito mais. Lembrando que são 2 mega lojas, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Você também pode pedir pelo delivery e receber na sua casa. O número é o 984683888. Segue no Instagram, @artipelpapelaria, e também tem site, artipel.com.br. Aproveita que é sensacional. É isso aí, Amandinha, vamos falar de futebol agora? Bora lá, hein? Quem perdeu, o que aconteceu, tá? Feliz, né? Que bom. Palmeiras ganhou também? Foi péssimo, mas foi mais ou menos, mas nós ganhamos, entendeu? Assim, eu falei que o Corinthians ia ganhar, foi um joguinho mais ou menos ali, poucos gols, mas falei que a Caldense ia ganhar, ganhou. Então, até a Caldense ganhou, o negócio tá ficando bom pra Caldense lá, rapaz. Aí. Ó, você quer começar pela Libertadores ou pelo Brasileirão? Pela Libertadores, então, né? Tá, então vamos lá, vai. Libertadores da América. Nós Flamengo. tivemos os jogos de ontem, o Palmeiras ganhou, foi um placar ok, né? Um placar assim normal. Ficou 5-0 pra equipe do Palmeiras. Tem até os gols lá. Então, você quis mostrar pra galera, né? Ele é tão ridículo, gente. Pôs até imagens hoje. Arruma a antena aí pra eu poder curtir. Acompanha. Isso aí. Opa. 5-0 placar final pra equipe do Palmeiras, hein? Tá time bom era ou que ruim, mais? né? Tá bom ou que mais? Era ruim, né? Era horrível. Se era ruim, não é ruim, era apelido, viu? Da equipe do Tigre. O Tigre é o pior time da Libertadores, foi em último lugar na classificação. Fato é que o Palmeiras ganhou de 5-0, classifica em primeiro lugar no geral da Copa Libertadores da América e tem esse gostinho de vitória voltando para o torcedor, que olha, o negócio tá complicado, viu? Tá sem técnico. Ainda tá sem técnico. Parece que o ex-técnico do Vélez, Sarsfield, que hoje tá sem clube, parece que vai haver um casamento ali, ó. Tá tudo certo pra dar errado ali, viu? Então o técnico do Vélez pode ser o novo
comandante, quem sabe. Teve gol até do Rony ontem, lá o 5º gol da equipe do Palmeiras, fechando a goleada em 5-0 placar final. Mas, além da vitória do Palmeiras, nós tivemos também a vitória do Flamengo, viu, Amanda? E a vitória do Flamengo foi bastante importante, até mesmo para mostrar que o técnico Domi, né, o Dominic Torren, ele tem jogado, tem feito um trabalho específico, uma recuperação da equipe do Flamengo, e tem sido bastante surpreendente, porque... Gol do Flamengo não tem, né? Não tem. Eu coloquei uma foto do Domi. Cadê o Domi, viu? Ai, coloquei, mas não sei. E aí a equipe do Flamengo venceu por 3-1 placar final, resultado positivo para o time do Flamengo, e ressaltando realmente a questão do técnico, pois poupou o titular e jogou aí com o time 2 ou até time 3 da equipe do Flamengo e venceu. Com o resultado, o Flamengo foi para 15 pontos e já estava classificado também para a próxima fase. Com isso, na Libertadores nós temos ainda mais um jogo, 2 jogos de brasileiros para hoje, né? Definindo ainda as últimas 2 vagas aí para equipes nacionais. O Grêmio e o Internacional também jogam hoje, beleza? Nesta quinta-feira. E vale lembrar que a equipe do Palmeiras classifica em primeiro lugar, mas o Flamengo também classificou em primeiro lugar do grupo. O time do São Paulo... Não vai mais? Não vai mais, não classificou. O Grêmio e Inter vai ser definido ainda. O Santos jogou contra o Defensa e Justiça e também classificou em primeiro lugar no grupo G. E lembrando, né, que nós teremos ainda a 6ª rodada no grupo do Boca Juniors, que já está classificado para a próxima fase, beleza? Foram esses jogos da Libertadores. Tivemos também, Amanda, o jogo da Série A. E o Corinthians ganhou. Tá, o Corinthians ganhou de 2-1 placar final. O Everaldo marcou no fim. O Corinthians venceu o Vasco em São Januário, viu? Aleluia, viu? Ribamar fez o gol do Vasco, mas não adiantou, não. O Corinthians conseguiu, após ter aberto o placar com o Mantuan. Depois o Everaldo salvou a equipe do Corinthians do que seria mais um empate para a equipe paulista, mas ficou 2-1 placar final. Vamos agora falar de Série D, porque a Caldense conseguiu vencer. Resultado excelente para o time de Poços de Caldas, que começou muito mal a Série D do Brasileiro, mas está se recuperando ali, viu? Inclusive teve gente com Covid-19, testou positivo e tudo mais. O próprio preparador físico, preparador de goleiros também não pôde viajar e tudo. Não foi poupado para o jogo, né? Mas o resultado foi 2-1 placar final para Caldense, hein? Foi lá no Newton Santos, lá no Tocantins, jogar contra a equipe do Palmas. Jesus, tava longe, hein? Tá louco. E a Caldense voltou a vencer. O Palmas, né, virou freguês já da Caldense, ganhou aqui em Poços, ganhou lá no Tocantins, e foram mais 3 pontos pra veterano. Agora falta ganhar dos outros times, né, Caldense? Obrigada. Só tá ganhando desse Palmas aí, é sacanagem, né? Jesus amado. Vamos ganhar dos outros times, pelo amor de Deus, viu? Falando sobre a classificação, a Caldense colou ali no G4, viu, Amanda? Mesmo assim, nós teremos aí jogos, o Vila Nova vai jogar, o Brasiliense vai jogar. A Caldense tem que ficar entre os 4 primeiros para classificar para a próxima fase, já tá bom demais da conta. Mas tá em 5º lugar, tem 10 pontos, a mesma pontuação que a equipe do Bahia de Feira, apenas o saldo de gol, que é horrível da Caldense. A Caldense tem 9 gols negativos no saldo de gol, o Bahia de Feira tem apenas 1 negativo, né? Então, o próximo jogo, a Caldense joga justamente contra o Bahia de Feira, vai ser confronto direto. Se a Caldense ganhar, ela entra no G4. Tem essa chance, então, de voltar pro G4. Lembrando que o jogo de hoje, né, do Vila Nova e do Brasiliense, a gente tem que torcer pro Brasiliense ganhar, porque se o Vila Nova ganha, o Vila Nova passa a Caldense vai pra 6ª colocação. Beleza? Então, esses são os principais destaques que a gente ressalta. A Caldense venceu, tá de olho no G4, tem chances ainda reais de classificar aí para a próxima fase, mas vai ter que ganhar, como a Amanda disse, dos outros times também. Não adianta só ganhar do Palmas, que é o único time que perdeu todos os jogos da Série D. Pelo amor de Deus. Tô rindo de nervoso, gente. É ruim, mas não é pouco, não, viu? Não é? São esses os destaques, viu, do futebol que a gente teve, e nós teremos ainda nesse fim de semana, óbvio, mas aí a gente fala amanhã, Série A do Campeonato Brasileiro, beleza? Fechou! Agora, Galo, vamos falar de uma outra discussão que tá, assim, ó, acalorada, sabe? O quê? Sobre a vacina, né, da Covid-19.
Bolsonaro tá brigando com o Dória tá brigando com o Bolsonaro. E aquela treta toda, o povo não sara, né? Não. Mas, ó, gente, tá tendo uma disputa entre o Bolsonaro e o Dória. E, claro, que quem vai sofrer com isso somos nós, mortais, pobres mortais brasileiros, né? E pode atrasar imunizações dos brasileiros contra a Covid-19. E aí, o que tá acontecendo? Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta oficial no Facebook para fazer um giro de 180 graus na estratégia brasileira de enfrentamento ao novo coronavírus. E aí, com apenas 67 caracteres, o presidente dinamitou um acordo de cerca de 2 bilhões de reais. O Ministério da Saúde planejava uma aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, né? Que é desenvolvida por uma farmacêutica chinesa em conjunto com o Instituto Butantan e aí essa instituição, né, que é pública do governo de São Paulo. O acordo tinha sido anunciado na terça-feira pelo Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Só que o que rolou? A decisão do Bolsonaro também põe em dúvida esse investimento de 80 milhões do governo federal em uma fábrica de vacinas do Butantan, que está sendo reformada e ampliada para produzir um imunizante contra o novo coronavírus. E aí ontem o presidente deixou claro que a sua decisão estava relacionada ao desacordo com o governo de São Paulo, com o governador, né, de São Paulo, João Dória, visto por Bolsonaro como seu virtual concorrente na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. E aí o tucano, por sua vez, também aproveitou uma visita a Brasília para alfinetar o presidente. Outro fator que pesou na decisão de Bolsonaro foi a pressão, né, dos militantes de direita. Desde o anúncio do ministro da Saúde, passaram aí a circular em grupos de WhatsApp de apoiadores do governo teorias conspiratórias contra a vacina desenvolvida aí pela Sinovac. Termos como vacina e fraudemia são empregados com frequência nessas correntes, né? E ao mesmo tempo, especialistas em imunização e saúde pública, consultados também pela BBC News Brasil, criticaram a decisão de não comprar as doses da Coronavac. O país deveria investir em várias iniciativas de vacinação, ao invés de colocar todas as fichas em um único imunizante, segundo esse especialista. E aí, no começo da noite, né, o Bolsonaro deu mais uma entrevista a uma rádio e ele disse que a decisão que o governo federal não comprará nenhuma vacina oriunda da China, mesmo que seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E aí, né, também o Ministério da Saúde foi procurado para comentar o assunto, mas eles não se pronunciaram sobre isso. E aí, né, segundo especialistas em imunização e saúde, a decisão do governo federal não foi estrategicamente acertada. O ideal é diversificar as opções de vacinas, pois há o risco de que algumas das iniciativas não deem o resultado esperado. E atualmente, o governo federal está investindo em duas frentes, né, ao acordo com a farmacêutica britânica AstraZeneca para a compra de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford, e no começo de outubro também o Ministério da Saúde aderiu a um instrumento do acesso global de vacinas da Covid-19. Fato é que o Brasil tá para investir, Dória fala que vai comprar, que vai ter vacinas disponíveis para todo mundo, o presidente fala que não, mas, né, gente, eu assim, isso é uma opinião minha, precisa de todos os testes, né, ainda falta a terceira fase aí dos testes pra ser comprovada eficácia, e o povo já tá nessa briga toda, gente. Calma, pavora não. Então, hoje até de manhã, Amanda, o governador, o João Dória, ele deu uma entrevista na nossa co-irmã aqui na Jovem Pan, viu, no Jornal da Manhã, e justamente falando sobre a questão do porquê que ele quer fazer essa aquisição. Existem dois posicionamentos, os quais eu concordo com ambos os lados. Senão então, vai acabar. No caso do Dória, ele fala exatamente isso. Se você faz a aquisição hoje, você consegue preços acessíveis e consegue evitar com que exista a maior procura por uma baixa demanda no momento onde for comprovada a eficácia. Por isso que ele quer comprar tudo, fazer acontecer. Por outro lado, garantir, né? Ele já quer dar uma garantia. Por outro lado, Amanda, o posicionamento do governo federal, ao meu ver, como eu disse, como a gente fala aqui, são as nossas opiniões, né? Ao meu ver, é correto também, porque como é que você compra uma vacina que não tem a comprovação sanitária
absoluta, 100% de eficácia, que vai realmente trazer apenas benefícios, né? Nós tivemos, só para você ter uma ideia, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de um médico especialista e ele deu alguns exemplos. O desenvolvimento de vacinas, por exemplo, para o SARS, por exemplo, para o Ebola, por exemplo, para o sarampo. Sabe quanto tempo demorou para uma vacina do sarampo ser criada e ser, assim, efetivamente 100% comprovada de eficácia? 10 anos. Gente de Deus. Entendeu? A vacina que foi feita, assim, com maior rapidez foram 4 anos. Então, gente, o lance é que, infelizmente, o pessoal, os cientistas, né, iniciaram esse trabalho lá para o mês de abril, por aí, já querem entregar isso no mês de novembro, dezembro, entendeu? Então, assim, nunca houve uma rapidez tão alta e, por isso, existe a possibilidade de uma eficácia ruim, né, de uma não eficácia dessa vacina. Existiram casos, por exemplo, Amanda, entre os testes que são realizados, porque existem várias etapas a serem cumpridas. Numa primeira etapa são feitos testes com animais, isso é uma realidade. Depois são feitos testes com voluntários e tudo. Depois começa a soltar para a população em geral. Já existiram casos onde vacinas, por exemplo, teve uma vacina uma vez que foi feita para poliomielite, sabe? E aí era feito também com aquela questão do vírus desativado e tudo mais. E começou a serem feitos os testes com voluntários e, além de não ter eficácia, a vacina criou um vírus mais forte quando foi colocado na pessoa. Tá vendo? Então, gente, esse desespero pra mim é puramente político, entendeu? O Dória, ao meu ver, ele nitidamente vai se candidatar à presidência daqui 2 anos. E aí ele tá fazendo essas ações pra ele tentar ficar pau a pau ali com o Bolsonaro, tentar aparecer mais do que o presidente. Eu não sou a favor nem contrário, sou bastante apartidário nesse sentido também. Só que o fator, gente, é que a gente não pode brincar com a vacina. É um produto que a gente vai colocar dentro da gente, né? E eles querem adquirir 2 bilhões de doses aí pra vacinar e tudo em massa e tal. Não sei se esse número, tô falando um número muito alto aqui, mas eu acho que o fator principal, existem os dois lados. Sim, por um lado, a aquisição nesse momento, ela vai sair mais em conta, vai ter disponível, mas por outro lado, e se adquirir não der certo, vai jogar tudo fora. Né? Vai pegar o dinheiro, fora, jogar tudo no lixo, entendeu? Como se fosse, então tem que tomar cuidado. Na minha opinião, é muito errado fazer uma aquisição nesse momento, tem que haver uma eficácia comprovada, todas as fases cumpridas, e até o que também... E aí depois sim começar, né? E até o que, Amanda, que alguns cientistas têm apontado que a Coronavac, que ela tem tido aí testes mais favoráveis e tudo, já houve um posicionamento que haveria apenas 2 doses. Só que alguns cientistas já comprovaram que 2 doses da vacina, ela vai imunizar cerca de 60% a 70% com relação de anticorpos. 3 doses seria 99%. Então seriam necessárias 4 doses da vacina, que você tivesse que tomar uma hoje, uma daqui 2 meses, mais uma daqui 1 mês, 2 meses. Então não vai ser absoluto, não vai ser assim, tomei a vacina toda. Não, você toma a primeira é 50%, toma a segunda é 70%, toma a terceira é 99%. E aquele 1% é na 4ª dose da vacina apenas. Então tem muita coisa pela frente, eu acho que a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, não. Viu, é bem isso, galerinha. Vamos aguardar. Continuamos em pandemia, tá bom? Isso aí, gente. Ô, turma, é o seguinte, já que continuamos em pandemia, muitas vezes você tá em casa, você deve aproveitar esse momento para se atualizar, para se capacitar. Você sabia que a Unopar é pioneira no ensino EAD no país? São mais de 1.500 universidades espalhadas por todo o Brasil. Temos graduações de 2 a 4 anos, mensalidades que cabem no seu bolso. Faça nosso vestibular online no conforto da sua casa. Unopar Poços de Caldas, na rua Doutor Mário de Paiva, 572, em frente ao Parquinho do Vila Nova. Telefone 3721-7618 e WhatsApp 99827-6990. Unopar, grande parceiro aqui do Manhã Show. Bora. Vamos pro nosso intervalinho? Daqui a pouco a gente volta com mais na Band FM. Manhã Show. Band FM. E o Júlio, ele vai nos dar uma entrevista, falar um pouquinho das propostas, até mesmo das perspectivas da administração e até para essa reeleição
junto ao atual prefeito Sérgio Azevedo. E agora a gente vai de recado, viu, Amanda? Bora. Vamos falar da água mineral Poços de Caldas. Puríssima, como isso a aí. natureza criou. Maravilha, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 3729-0999 e acesse aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra sua saúde, faz bem pra cidade, Amanda. Oba, vamos gerar notícia, Vamos Galo? que vamos! Band Notícias. Atualizando as notícias do sul de Minas e também do interior de São Paulo, para você ficar super bem informado aqui no Manhã Show. A gente começa falando de um caso que aconteceu em Aguaí, no interior de São Paulo. A polícia rodoviária prendeu 2 jovens de 18 e 22 anos lá em Aguaí ontem com 34 tijolos de maconha escondidos em 4 malas dentro de um ônibus. Segundo o delegado, elas afirmaram que receberiam R$1.000 cada uma para levar as drogas de Barueri, Grande São Paulo, onde embarcaram até Guanambi, na Bahia. O ônibus em que elas estavam foi parado por uma equipe, da polícia durante uma operação no quilômetro 198 da rodovia Boanerges Nogueira de Lima e, de acordo com o delegado, os policiais vistoriaram o bagageiro do veículo e encontraram as drogas em meio às roupas das jovens que foram presas em flagrante e levadas para a delegacia de Aguaí para prestar depoimento. Ainda segundo o delegado, ambas vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elas, que até então não tinham passagens pela polícia, foram encaminhadas para a cadeia de São João da Boa Vista. 2 meninas aí, então, de 18 e 22 anos que rodaram, galerinha? Também vamos falar de um outro caso que aconteceu aqui no sul de Minas. Um policial da PM Ambiental da região morreu após um acidente de moto ontem na MG 184 no trevo de Alterosa. Conforme a polícia, a suspeita é que um caminhão tenha fechado a passagem e ele caiu da moto. O militar morreu ainda no local, já o motorista do caminhão não foi encontrado. O militar, ele era lotado na unidade da PM Ambiental de Carmo do Rio Claro. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai apurar as causas do acidente. O enterro, foi agora de manhã. Nessa quinta-feira, em Alterosa, onde ele morava, o Elderson Vitor Freira tinha 39 anos. Infelizmente, aí morreu nesse acidente no sul de Minas, no trevo da cidade de Alterosa. Falando ainda de mais casos que aconteceram aqui na nossa região, olha esse caso, o Galo. Teve um bebê, gente, de 1 aninho, que teve 30% do corpo queimado em um acidente doméstico com água quente ontem. Tadinho. Isso aconteceu na cidade de Varginha. A informação dos bombeiros é que uma panela de água quente virou sobre o bebê. E o acidente foi em um condomínio de apartamentos. A mãe contou aos militares que preparava comida e que não viu a filha se aproximar do fogão. A menina virou a panela sobre ela mesma. O bebê teve queimaduras de 1º e 2º grau no abdômen, no tórax, nas costas e na perninha direita. Os militares dos bombeiros prestaram os primeiros socorros, com aquele uso do kit queimaduras. A menina foi levada para a UPA e depois foi transferida para o Hospital João 23 em BH, que é referência em queimados. Que judiação, Mas como um bebê de 1 ano vira a panela do fogão, isso que não tá dando para entender, Claro que os militares, agora ela passa por atendimento e a polícia também vai investigar esse caso. Agora, falando sobre a Covid-19, gente, o Comitê Extraordinário autorizou o avanço da macro-região aqui do sul de Minas para a onda verde do programa Minas Consciente do governo estadual, que define, a flexibilização de atividades, então, durante o período de pandemia do coronavírus. A medida abrange mais de 150 cidades da macro-região. Além da sul, as áreas oeste e leste também migraram para a onda verde. Segundo o comitê, a taxa de incidência do coronavírus caiu 32% nos últimos 14 dias. Além disso, os indicadores aí, como taxas de ocupação de leitos e casos por número de habitantes, foram avaliados para
para a decisão. E aí, segundo o governo, as macro-regiões Oeste, Sul e Leste apresentaram um quadro controlado da doença após passar por 28 dias na onda amarela. E aí, com o avanço para a onda, com maior flexibilização, as cidades vão poder reabrir locais como parques naturais e de diversão, cinemas, teatros e bares com música ao vivo. E aí, né, pra gente entender um pouquinho, o cinema vai voltar a abrir, o museu também, atividades artísticas como produção teatral, musical e de dança e circo, feiras, congressos, exposições, parques de diversões, bares com entretenimento e também, né, serviços de tatuagem, colocação de piercing e tudo mais. Aqui, né, em Poços de Caldas, a gente já estava com as flexibilizações municipais, mas a gente também está tendo uma queda em algumas cidades, né? Por isso, essa movimentação da onda amarela para verde na maioria das cidades aqui do sul de Minas. E são esses os destaques que a gente traz para vocês aqui no Manhã Show, as principais notícias da nossa região. É isso aí, então, atualizando as principais notícias de Poços de Caldas e região, para você que tá ligadinho conosco aqui no Manhã Show. E olha, gente, vamos falar agora da Troiane Rolamentos, hein, Amanda Negrini? Oba, Troiane Rolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas. Lá são peças em geral, tá? Variadas, que você pode dividir em até 10 vezes nos cartões. E aí, né, eles estão tomando todas as medidas preventivas para melhor te atender e com grandes promoções, galerinha. Se você preferir ficar em casa, tranquilo, é só entrar em contato pelo telefone 3722-1509 ou 3722-3309 que eles entregam para você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Eles estão lá na Marechal Deodoro, 930. Aproveita que tem muita coisa boa. Bom demais. Ó, a gente vai pro nosso intervalo, porque logo em seguida nós teremos e iniciaremos nossa entrevista com o candidato a vice-prefeito de Poços de Caldas, o tio Júlio. Quer mandar sua pergunta? Manda para nós no 999795825 aqui na Band FM. Manhã Show. Band FM. Que nós temos aqui em nosso município. Mas antes, eu quero dar um recado lá da BRZ Empreendimentos. Chegou a sua vez de ser premium com a BRZ em Poços de Caldas. Lançamento Portal Estância das Águas da BRZ. 2 quartos premium com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entregue imobiliado, equipado e decorado. Além de muito conforto, qualidade de vida e segurança para você e sua família. Tudo isso a 3 minutos do shopping e a 6 minutos do centro. É a sua chance de morar perto de tudo que você precisa. Oferta especial para as primeiras 140 unidades e TBI e registro grátis e condições especiais de parcelamento. Consulte condições. Ligue 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e visite o apartamento decorado na Rua Assis Figueiredo 1495, no centro. Atendimento com horário marcado, seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Venha ser premium com a BRZ, Amanda Negrini. É isso aí, continuamos as nossas entrevistas com os candidatos, né? As eleições 2020, já recebemos os 9 candidatos a prefeitos de Poços de Caldas e estamos recebendo os vice-candidatos. Hoje é o dia de Júlio César de Freitas, conhecido como tio Júlio, né? Ele que é vice de Sérgio Azevedo. Seja bem-vindo, tio Júlio, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho dos nossos projetos, dos nossos planos, né, de Legal. Tudo que a gente está vivendo aí. Bacana. Tio Júlio, pra gente começar, a gente tem feito a mesma pergunta para todos os candidatos no aspecto do candidato a vice, né? Na sua opinião, qual que é a importância do vice-prefeito em uma administração? Bom, Galo, a gente se conhece do esporte, né? Com certeza. A minha origem, né? A minha vivência, a minha prática é o esporte e principalmente o basquete, né? Por que eu falo isso? Porque no basquete, muitos times, o vice, ele tem uma importância, o vice não, né? O auxiliar, ele tem uma atuação tão decisiva quanto o técnico. A gente costuma dizer que ele é
um segundo técnico, né? E eu vejo que dentro da nossa estrutura administrativa, se a gente pensar o prefeito atuando sozinho e o vice no banco de reserva esperando para substituir o prefeito, é uma prática que não cabe mais, né? Então eu venho já com muitas coisas definidas, né? Com algumas áreas definidas e muito motivado para trabalhar, porque o executivo é mão na massa, né? É trabalho diário, né? Então eu acho importantíssimo, né, essa lealdade, essa harmonia, né? E essa administração conjunta, né? Então é isso que eu penso, não dá pra gente... Até porque o vice tem um custo, tem uma expectativa, né? Não pode ser uma coisa figurativa. Legal, a gente só não apresentou o Júlio com, né, um mini currículo aqui do Júlio. Ele é Júlio César de Freitas, ele tem 47 anos, casado, pai de 2 filhos, professor e técnico de basquete, que foi o que você disse agora. Ele lecionou em diversas escolas públicas e particulares aqui de Poços de Caldas, além de coordenar o setor de educação física e esportes do Colégio Pelicano, onde ele trabalha há 26 anos. Ele também foi técnico e assistente técnico das seleções mineiras de basquete e da Associação Atlética Caldense, onde ele trabalha há 25 anos. E aí, tio Júlio, falando, né, sendo colocado como vice de Sérgio Azevedo, que é o nosso atual prefeito, como que foi essa negociação? Que você vem do mundo do esporte, claro que o Sérgio também, né, já foi administrador da Copostos, uma cooperativa de esportes aqui em Poços de Caldas, no passado, e como que foi essa conversa? Como que você entrou na política? Bom, eu acho que para mim era uma coisa impensável, né? Eu tenho falado que eu sempre gostei da política e principalmente da boa política, né? Da política que você vê acontecendo no seu bairro, que você vê acontecendo no seu trabalho e do crescimento da cidade, que eu acho que é o que as pessoas muitas vezes falam, né? Ela não gosta de política, mas ela se orgulha de ver a cidade bonita, ela quer ver a cidade bem cuidada. E eu tive alguns convites, inclusive do Sérgio, para ser candidato a vereador. E eu nunca me vi no legislativo, então eu achava distante, né, ser candidato a vereador. Em 2016 o Sérgio me chamou para ser candidato, para apoiar, para estar junto. Eu falei, Sérgio, obrigado, apoio, tô junto, mas prefiro não me candidatar. E dessa vez ele também falou, vem, fica conosco, dá uma força. Eu falei, você sabe minha posição, né, eu não tenho vontade, não vou sair. E, para minha surpresa, o DEM, que é o partido que eu sou filiado, indicaria o vice. Né? Eu acho que... E aí começaram a articular para que eu saísse. E no meu partido tem nomes fortíssimos, né, que poderiam ser candidatos a vice. E eu sempre pensei que o executivo era uma coisa assim, né? Eu não me aventuraria para sair candidato a prefeito e não imaginava que pudesse aparecer essa oportunidade. E ainda quando apareceu, eu falei, olha, eu não tenho perfil, não é minha prática, não é, né, não me vejo aí. Mas aí quando eu sentei para conversar com o Sérgio, eu ganhei uma segurança muito grande. Porque, inclusive, eu tive um convite do Sérgio também para assumir a Secretaria de Esportes, né, num determinado momento, quando o Paulista saísse. E eu teria que deixar minha área, que é a educação, né? Que esporte e educação. Eu falei, por uma série de coisas não conseguia também aceitar. E como vice, o Sérgio falou, só quero que você faça o que você vem fazendo, tanto na educação como no esporte, mas conversando, dialogando, né, com a promoção social, com a cultura, com o turismo e, obviamente, com a saúde, né? Que sempre foi um objetivo aí, sempre foi um trabalho muito incisivo do Sérgio. Agora, é interessante, Júlio, naturalmente nós temos diversos candidatos, né, tanto a vice quanto a prefeitura, que cada um tem sua especialidade, naturalmente a sua é do esporte, mas você acredita que o esporte ele tenha realmente uma abrangência tão ampla que consiga realmente atingir todos os setores de uma forma nuclear, né? Então, o núcleo do esporte ele consegue ajudar na educação, na saúde, em turismo esportivo e tudo. O que você acha disso e nessa raiz que é formada a partir do esporte, na sua opinião? Eu só acredito nisso. É minha crença estruturante, sabe? Porque eu sou fruto do que o esporte fez em mim.
né? Então, eu cresci num bairro, né, que eu passava pelas pessoas consumindo droga, eu passava por pessoas traficando drogas, e era um bairro popular, mas era um bairro como a gente tinha de tudo, digamos assim, né? E eu via que eu nunca recebia oferta, eles nunca me chamavam, nunca me ofereciam, porque ficava evidente que os meus valores eram diferentes dos deles, né? E além disso, eu fui sendo inserido, né, na sociedade, eu fui fazendo amizade, eu fui me construindo como ser humano, pelos valores que o esporte traz, né? Então eu costumo falar, Galo, que quando a gente vê um menino jogando futebol, né, as pessoas podem vê-lo jogando bola, né? Eu vejo, desenvolvendo a autoestima, a superação, a resiliência, o senso coletivo que a gente tanto precisa na cidade, né? Trabalhar em equipe, hierarquia, né? São tantos valores envolvidos. E além do que é o seguinte, né? Você vê a nossa saúde, eleita aí a melhor saúde do estado, mas ela tem um custo alto para a prefeitura, para a cidade. E a gente sabe que uma das formas de amenizar esse custo é investir na saúde preventiva, né? Então, nós vimos durante a pandemia aí que as pessoas que praticam a atividade física, que praticam esportes, elas têm uma tendência muito menor às comorbidades. E aí vem o diálogo que eu te falei, né? O esporte, ele conversa naturalmente com a cultura, né? Vou pegar o caso do basquete, por exemplo, né, que é meu esporte. Ele tem o ritmo, ele tem a cultura dele, ele tem, né, até o jeito de se vestir, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, o esporte vem acompanhado de eventos culturais, que é um sonho nosso, que é uma vontade nossa, porque eu falo assim, olha o quanto que o esporte pode mudar a cidade. Quando eu visto a camiseta, quando o menino defende as cores da escola dele, ele tem uma identificação com a escola. Ele tem orgulho de falar, essa é a minha escola, de bater no peito, como muitas vezes ele fala do time dele. E isso é potencializado quando ele defende as coisas da cidade. Eu não consigo ver esse menino, por exemplo, estragando a escola, não cuidando do espaço dele. Então, eu acho que o esporte traz esse pertencimento, ele afeta na segurança, na saúde, né, na promoção social, na educação. Esse diálogo né, hoje, por exemplo, um dos exemplos dessa força do esporte, né, que ele é o quarto setor da economia que mais produz, que mais gera receita no mundo, né? Então, um setor importantíssimo, né, como gerador de receita, né? Então, a gente fala, mais uma vez, né, o esporte, evento, né, aqui em Poços, é uma coisa que vai trazer turistas para a cidade. A gente tem falado, Poços dificilmente a gente tem visto aí, eu não conheço uma cidade que tem tanto ciclista como aqui em Poços. Basta a gente ver final de semana aí os grupos de ciclismo, isso que a gente vê aqui dentro da cidade, né? Porque é uma galera que vive pra trilha, que vive aí, e nós temos uma região maravilhosa. Então, por que não fazer eventos esportivos, né? E sempre associado com a cultura, né? Conversando aí com a associação comercial, com os hotéis, né? Então eu creio demais, eu ficaria, eu acho que o dia todo falando sobre esse tema, né? Só aproveitando, Amanda, ainda dentro do tema, né? A gente sabe, né? E até com a pandemia ficou muito evidente a questão da força do turismo que nós temos em nosso município, né? Você acredita que daria, porque assim, não podemos falar exatamente isso, mas Poços é considerada uma cidade do turismo e tudo, e tanto que foi evidente na pandemia. Mas você acredita que é possível fazer uma transição nesse aspecto, sendo uma cidade do turismo, mas também a cidade do esporte, né? Porque tem um potencial muito grande, cidades de outras, pessoas de outras cidades falam que é um berço de atleta, né? Esse incentivo é possível, você acredita? Eu acho que ele não é conflitante, né? Muito pelo contrário, eu acho que o turista, pra gente seria mais um atrativo que o turista visse que a cidade... e isso precisa ser mostrado, sabe, Galo? Eu até te agradeço pela oportunidade de você ver. A gente tem um dos exemplos aqui, o cricket, né? Ele a cidade a capital do cricket, né? Então a seleção brasileira de cricket treina aqui em Poços hoje.
né? Então, isso precisa ser mostrado, né? A gente tem diversos casos, como eu te falei, da bicicleta, né? As pessoas verem uma cidade que cuida da saúde, né? Que mostra a cultura. A gente tem eventos maravilhosos aqui, né? Algumas pessoas falam que a cultura de Poços está abandonada. Eu acho que a gente precisa melhorar muito a cultura. E a gente tem projeto para isso. Essa fase difícil que o Sérgio passou, de poucos recursos, de retenção do governo estadual e federal, né? Mas eu vejo espetáculos aqui, peças aqui, que se em São Paulo elas teriam aí um valor de ingresso aí 5 vezes maiores, né? Então eu penso que não é conflitante. Assim como, né, eu não penso que seria só o turismo de esporte, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem no nosso plano de governo desenvolvimento de indústria, do comércio, né? do microempreendedor, né? Eu acho que Poços tem essa característica maravilhosa de não ser conflitante uma coisa com a outra, né? Antigamente nós falávamos de indústria em Poços, as pessoas pensavam que aquela indústria que ia poluir, que ia degradar, que ia destruir, né, a visão turística da cidade. E eu penso que é o contrário, sabe? A gente pode agregar esse turismo, um turismo novo, né? Um turismo diferenciado. Mais um outro exemplo dentro do esporte, nós conseguimos, pela Caldense, né, que eu tenho um carinho muito grande, ser o primeiro clube do Brasil a ter a parceria com a metodologia da NBA Basketball School, né? E isso vira notícia. Poços de Caldas é comentado no Brasil todo como sendo a primeira cidade que aderiu a essa parceria, inclusive nos Estados Unidos, né? Bacana. Sucesso, É gente. isso aí. Nós vamos pedir licença para o nosso candidato, que a gente tem um intervalinho rápido para ser feito aqui, tio Júlio. Falando da Audiens, aparelhos auditivos, não é isso, Amanda? Oba, essa dica imperdível da Audiens, aparelho auditivo Phonak, áudio Marvel eleito o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio, com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Claro, além daquele som rico e claro, o Marvel possui modelos recarregáveis, conecta-se a smartphones e TVs e tem aplicativos inteligentes para te ajudar, viu? Então entre em contato com a Audiens e marque a sua consulta em Poços de Caldas. O número é o 3713-6795. Tem também loja em Mogi Guaçu, anota aí, 19-3362-1581. Lembrando que para aqueles que forem até a loja Audiens está disponibilizada uma máscara para garantir a sua saúde e segurança. Audiens Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Show de bola. Gente, intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com o candidato a vice-prefeito de Poços de Caldas, do partido DEM, Democratas. É candidato a vice junto ao atual prefeito Sérgio Azevedo, candidato à reeleição. E daqui a pouquinho a gente volta no Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Band FM. Agora estamos recebendo também os candidatos a vice-prefeito de Poços de Caldas, hein? Vamos dar um recado pro pessoal que tá conosco ligadinho, 175 anos de história que passaram por muitas gerações e ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história. Dessa vez em Poços de Caldas, mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Poços ganha uma plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e venha ser Safra, na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, Jardim dos Estados. Telefone 3114-0209. É isso aí, hoje recebendo o tio Júlio, ele que é o candidato a vice-prefeito aí de Sérgio Azevedo, que é o atual prefeito que tenta a reeleição. Tio Júlio, falando, né, muito, você disse aí sobre o esporte, sobre equipes, sobre esse desenvolvimento que sempre foi mais a sua área, mas para ser vice do Sérgio Azevedo, como que você pretende colocar isso em prática, né? Claro, focar aí nos esportes, na cultura, na promoção social, que muito você já disse sobre o desenvolvimento. Como que a gente vê, né? Quem é do esporte tem um outro leque de visão para uma vida diferente. O que você pretende realmente levantar essa bandeira aí nesse momento? Já teve essa conversa, essa possibilidade, alguma negociação em si?
Sim, eu acho que a primeira coisa que eu penso é em diminuir o eu. Né? Por quê? Porque no esporte a palavra menos importante é o eu e a mais importante é o nós. Então, muitas vezes eu me assustei com a recepção das pessoas de não ser esse cara que vem para salvar a pátria e vem para fazer. Eu venho para fazer, eu venho muito motivado e venho para ir na frente, mas para ser nós. Então, a primeira coisa é que isso seja um projeto de pessoas, de grupo. Como a gente até falava de uma outra situação aqui em off, né? Eu acredito que se a cultura, o esporte, né, a educação, se tiver essa questão coletiva, de proposta, de sonhar e, acima de tudo, de suar a camisa junto, né? No esporte é isso, né? Então, eu vejo esse o primeiro passo, sabe? Que as pessoas acreditem. E isso agora está muito forte, né? Para as pessoas, principalmente da educação. Eu queria até aproveitar aqui e mandar um abraço, né, para os professores, em especial aí, todos os professores, né, mas especialmente pela pandemia, pelo momento que a gente viveu, né, porque se nós tínhamos dificuldades, se a educação sempre foi um desafio, de repente nós somos convidados a fazer isso de forma remota, né, e muitas pessoas aí, eu tenho colegas, mais velhos já, né? Pessoas que têm alguma dificuldade, que tinham alguma dificuldade com a tecnologia, pessoas que não tinham recursos de tecnologia, profissionais que muitos de vocês vão se lembrar, que deram aula para vocês, eles tiveram que se reinventar, né? Vamos falar assim, eles tiveram que aprender a pilotar o avião com o avião voando, né? Então, assim, meu reconhecimento aos meus colegas e, assim, isso já me deixa muito pronto para acreditar que nós podemos fazer o que a gente sonhar, né? Então, vamos pegar essa dificuldade, porque hoje a maior dificuldade, né? O orçamento da Secretaria de Esportes é um orçamento pequeniníssimo, né? Então, já foi melhorado, né? Com a lei de incentivo aí ao esporte. Praticamente nessa gestão ela saiu de 450 mil e está em 700 mil, né, para projetos que têm sido aprovados. É muito para quem paga, né, e pouco para quem recebe, né? Então a ideia é essa, sabe? É possível fazer sim, mas é preciso sentar, é preciso conversar e é preciso... E o que eu mais acredito é que se a gente muda a cultura da cidade, se a cidade passa a ver que a educação, o esporte e a cultura, elas fazem muito mais do que um teatrinho, do que jogar bola, né? Que elas têm esse poder, a cidade vai começar a investir, a cidade vai começar a ter orgulho. Como eu disse no começo, a cidade vai vestir a camisa e aí vamos suar juntos. Só continuando nessa linha ainda, Galo, falando sobre isso, você falou aí das questões dos investimentos para o esporte, tanto que é baixo, que a gente sabe disso, e também, né, os investimentos nos atletas, que muita gente de Poços de Caldas já teve que sair daqui. A gente tem exemplo de Tatiele, de nadadores, ou de times até, e né? Até nesse caso, a gente até aproveita a tua pergunta, Amanda, nós já tivemos casos de atletas que são Poços Caldenses que representaram outras cidades. Né? Como é que a gente vê esse investimento também, né? Sim, então, é o que eu falo, né? Essas cidades, algumas cidades têm essa cultura já, né? E investem, né? E a gente tem casos aqui em Poços, né? Que nós não gostaríamos de perdê-los nunca, né? Mas por que eu falo da questão cultural, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os atletas ganham bolsa, né? E eles precisam estudar, precisam passar pela faculdade, né? Quantos desses atletas ficariam em Poços se eles tivessem só um apoio de faculdade? E é bom deixar claro, tá? Eu acredito no esporte como um meio. Eu não acredito no esporte como um fim, né? De falar, não, agora todo mundo em Poços vai virar atleta. Não vai, a gente sabe que o funil é muito apertado, né? Então, o que eu penso que a gente precisa fazer é isso. E até na questão de buscar apoios fora, né? Sabe? Porque muita gente de Poços tem apoiado, tem acreditado no esporte, mas eu vejo, por exemplo, quando a gente foi trazer a metodologia da NBA para a cidade, né, as pessoas acreditaram nisso. A gente conseguiu, sabe? Mas hoje as pessoas falam, não, Poços tem uma parceria com a NBA e a gente precisa fazer isso em todos os esportes.
Falando um pouco sobre gestão, né? A gente até conversava aqui também a questão da gestão de pessoas, falando que nós temos quase 6.500 servidores hoje na nossa prefeitura, né? E o fator gestão também de contato com o vice-prefeito. Como é que você imagina que será Júlio vice-prefeito se eleito forem? Eu acho que é decisivo, né? Como você falou, a gestão de pessoas, o time só funciona se todo mundo estiver satisfeito. Né? Eu costumo falar com os meus atletas que você não precisa gostar do seu companheiro, né? Mas dentro de quadro você precisa defendê-lo. E respeitá-lo, né? E respeitá-lo. Sensacional. A palavra é maior. Por quê? Porque senão a gente rema para lados opostos, né? Então, eu acho que... E o esporte traz isso, né? Essa questão do sonho junto, do objetivo em comum. Né? E o que você falou, eu vejo que muitas vezes na gestão de pessoas o que falta às vezes é a comunicação, eu entender que você naquele momento não pode fazer aquilo, mas que no outro momento pode, né? Eu costumo falar que é mais ou menos a questão do time, né? De que forma que eu colaboro para que a gente saia vencedor, de que forma eu melhoro até a minha situação, né? E o diálogo com o servidor é decisivo, né? Porque o servidor é quem está na linha de frente, é quem está ali atendendo o cidadão e sendo cidadão também, né? Uhum. E ainda falando sobre diálogo, tio Júlio, a gente fala, né, como vice de Sérgio Azevedo, ainda mais sendo jornalista, representando a população que somos e estamos aqui, a gente fala muito também sobre os bastidores da política, em que se falou muito, né, onde Sérgio Azevedo, o vice dele atual, que é o professor Flávio, também é candidato a prefeito de Poços de Caldas. Então a gente diz, né, entre aí os bastidores, que não teve diálogo entre eles, entre prefeito e vice. Como que você vê essa situação entrando como vice do Sérgio agora? E você acredita que como será caso eleito? Como eu falei, do esporte, eu já fui assistente técnico e já fui técnico. E eu vejo essa relação decisiva para que dê certo, né? Então eu prefiro falar da minha relação com o Sérgio agora, né? O começo já foi uma relação de, olha, o que você quer de mim? O que eu posso fazer? Né? Porque eu falo que, como a gente estava falando aqui do esporte como gestão, né, Galo? O Bernardinho, por exemplo, né, é uma das pessoas mais bem pagas hoje para falar de gestão. E eu acho que o trabalho em equipe, como eu disse, o secretariado, por exemplo, é preciso cuidar, como no relacionamento. Eu acho que, vamos falar o relacionamento homem-mulher, o relacionamento amigos, ele precisa ser constantemente cuidado e discutido, né? Então, quando tem um racha, quando tem uma separação, ou você separa de uma vez e fala, ó, vamos caminhar em caminho oposto, né? Mas fica o respeito, né? Eu acho que isso, por exemplo, diante dos filhos, né? Você tá ali, né? Todo mundo tá sofrendo, você fala, não, vamos cessar por aqui. Ou se não, o contrário, né? Que é o que a gente deseja, né? Falar, olha, eu penso assim, você pensa assado, nós temos uma divergência, nós temos um equilíbrio entre isso, né? Então, desde o início eu tenho falado isso com o Sérgio, né? Porque todo mundo perde, né? Quando você divide. A cidade perde, o vice perde, o prefeito perde, né? Então, não é uma coisa que possa acontecer e a gente já tem trabalhado para que isso seja muito diferente, que seja realmente um governo em conjunto. Bacana demais. Tio Júlio, a gente tem mais um intervalo para ser feito. Antes, recado lá da Casa Sertaneja Eletro, Amanda Negrini. É isso aí, tá rolando festa na Casa Sertaneja Eletro. São 49 ofertas para você aproveitar durante todo aí o mês de outubro, porque a Casa Sertaneja Eletro tá fazendo 49 anos, né? Então acompanha aí as nossas promoções. Tem ring light de chão, 10 polegadas, R$ 279,90 em 3 vezes sem juros. Também tem liquidificador Black Decker 127 watts, 550 watts por R$ 109,90 em 3 vezes sem juros. Então fique de olho nas redes sociais e no site casasertaneja.com.br. Faça seu pedido através do WhatsApp Delivery 3722-2751, porque na Casa Sertaneja ninguém perde negócio. Bom demais. Gente, nós vamos pro nosso último intervalo. Na volta teremos o nosso quadrinho. Dedinho pra cima, dedinho pra baixo, tio Júlio. É isso
isso aí, viu? Ele já está com as indumentárias dele ali para daqui a pouquinho conversar com a gente sobre 3 nomes que já separamos aqui, beleza? Nós voltamos já. Manhã Show Band FM. Junto ao atual prefeito e candidato à reeleição, Sérgio Azevedo, tio Júlio é do Partido Democratas, do DEM. Acho que dá tempo de mais uma pergunta antes da gente ir pro nosso quadrinho, né, Amanda? Sim. Tio Júlio, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento de uma forma geral em nossa Poços de Caldas, né? A gente sabe muito bem que quando nós vamos também para regiões mais afastadas, né, regiões que são chamadas periféricas, né, em região sul, região leste, região oeste, nós temos esses bairros mais afastados. E muito se é dito da questão do abandono desses bairros, né? Como que você, juntamente com o Sérgio, pensam em elaborar essa dissipação também de atividades para todos os bairros, atenção especial para todos os bairros? Bom, eu acho que o Sérgio começou já um trabalho de aproximação desses bairros. Eu tenho ido e visto em alguns bairros, né? E é cidade, né? Então, a gente não pode pensar como a gente fala, né? O todo é importante. Então, um bairro distante, ele não é menos importante que o centro, né? E é preciso essa conversa distrital, digamos assim, né? Porque o que eu vejo é que a cidade, ela tem a cultura diferente de cada bairro. Cada bairro tem uma cultura diferente, tem possibilidades diferentes, né? Então, muitas vezes a gente fala da vinda de indústrias para a cidade, né? Mas a gente vê comerciantes, microempreendedores que vão transformar aquela comunidade, sabe? Então eu penso que é preciso pensar a comunidade, pensar o dia a dia deles a partir da cultura deles e com a participação deles, né? Uma coisa triste que eu tenho visto na minha área é que muitos espaços de esporte, se a gente parar e ver, quadras, campos, já não são mais da população, né? Eles já atendem aos piores interesses, né? Já são pontos tráfico, que são tráfico, né? E outras coisas, sabe? Mas eu penso que 10 microempreendedores, investidores ali, comerciantes, às vezes geram uma receita de uma indústria grande e transformam esses bairros, sabe? Na minha opinião, eles não podem deixar de ser atendidos e socorridos, principalmente, né? Sim. E tio Júlio, falando também, né, da chapa de vocês, Poços segue em frente. Claro que devido a tanta experiência aqui na cidade, há mais de 25 anos no esporte e tudo mais, como vocês têm conversado para continuar seguindo, né? Eu falo o plano de governo, como que foi a construção disso? Vocês veem que Poços ainda tem muito a melhorar? Muito, eu acho que foi um dos governos mais difíceis da história, né? Se a gente pegar a greve de caminhoneiro, né? A dificuldade que o governo estadual, os bloqueios do governo estadual, do governo federal, e fechando uma pandemia, né? Então eu tenho falado com o Sérgio que eu não venho para um projeto de continuidade, mas eu venho para um projeto novo, né? De coisas novas, vamos começar daqui para frente, como sabe, com toda a força, com toda a intensidade, deixando essas dificuldades para trás. Eu acho que é oportuno falar, né, que a gente vem, os 4 partidos aí, né, PSDB, DEM, PP e PSC, com chapas de vereadores muito forte, com pessoas com excelentes propostas, e essa é a ideia, sabe, vir com força nova, sabe, com gás novo para produzir o que a cidade precisa, o que a cidade merece, né? Bacana demais. Bom, acho que tá na hora, né, Amanda? Vamos ao nosso quadrinho! É isso aí, nosso quadro são 3 nomes, tá, tio Júlio, que a gente sempre traz aqui pra você se posicionar, dedinho pra cima ou dedinho pra baixo, e depois você vai justificar o porquê, beleza? Vamos lá, Amandinha? Vamos lá, começando. Tio Júlio, dedinho pra cima ou dedinho para baixo para o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro. Ai, ai, ai. Dedinho pra cima? Dedinho pra cima. Por quê? Bom, dedinho pra cima eu vou colocar com ressalvas, né? Que vocês colocam também, né? Já vi, né? Mas dedinho pra cima primeiro, porque eu falo que mesmo quando eu não votava, quando eu não voto em alguém, e essa pessoa é eleita, eu falo isso muito com os meus alunos, né?
Então, quando eles estão escolhendo cor vermelho ou azul, eles estão elegendo a cor da equipe, a equipe que eles escolheram, a cor que eles escolheram perdeu, falou, só que a partir de agora vocês são representados por aquela cor, né? E eu penso que, assim, eu torço muito pelo governo, porque ele é o meu presidente, né? Então, nós, enquanto brasileiro, quem faz oposição torcendo pelo caos, torce pelo caos do país. Então, eu já sou dedinho pra cima nesse sentido. Como gestor, né, como possível gestor público, pelo que ele vem fazendo de retomada de crescimento, e aí eu quero usar um destaque aqui, que é um cara que eu acho sensacional do governo, que é o Tarcísio Gomes Freitas, que é um ministro da infraestrutura, que é um cara do trabalho, né? Ele tem até o apelido de pé de lama, se eu não me engano. É um cara sensacional, muito ético, e ainda do governo, o socorro que ele vem fazendo aos municípios, né? Pegou um governo federal aí num momento muito polarizado, muito difícil, e a ressalva é justamente para a polarização, que eu acho que muitas vezes a truculência do momento, sabe? Então eu falo que é aquela coisa da física, né? Você usa de força, volta força. Então eu vejo que é preciso com temas, né, que vem sendo tratado pelo governo com muita truculência. Não estou dizendo que não tem que ser firme, né? Precisa ser firme, mas é preciso tratar com mais humanidade, com mais atenção, com mais carinho alguns temas, que ainda que sejam firmes, não sejam truculentos. Certo. Outro nome do tio Júlio, pra gente saber se você é dedinho pra cima ou dedinho para baixo, para o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dedinho pra baixo. Dedinho pra baixo. Por quê? Infelizmente, né, é o que eu falei, né? A torcida era para que desse certo, né? E foi uma oportunidade, né, que ele teve de colocar em prática projetos que muitas pessoas sonharam, que muitos jovens, né? Eu lembro na minha época a gente chegou a sonhar com o discurso, com a diferença, né? Com um projeto que parecia ser diferente e que infelizmente terminou da forma com que terminou, né? Então foi decepcionante. Infelizmente eu queria estar dando dedinho para cima. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa que ele deixou como legado, que vem sendo usado, né? Teve os seus acertos, teve os seus erros, mas a forma com que era sonhado e que terminou, né, não dá pra colocar dedinho pra cima, infelizmente. Certo, e o último nome que a gente traz é de Aécio Neves. Dedinho pra cima ou dedinho pra baixo? Mesma forma, viu? Dedinho pra baixo, né? Apesar de ser, né, alguém aí ligado ao PSDB, né, e que é a nossa coligação, mas é ponto comum, né, no que a gente conversa aqui em Poços, que o próprio PSDB local se posicionou contrário, né, a algumas coisas do Diretório Nacional, e principalmente porque o Aécio, como governador, foi uma pessoa que fez uma boa gestão por Minas, né? Eu coloco aí, eu lembro muito bem da recuperação das nossas estradas, foi muito significativo, mas que infelizmente também se perdeu, né? Fico triste de trazer isso, mas é dedinho pra baixo. Fechado, então. Adoramos! Maravilha! Tio Júlio, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, pelo comparecimento. E a gente sempre reforça que, devido ao tempo ser bastante curto aqui na entrevista, ainda mais o ao vivo é mais rápido ainda, as pessoas que quiserem conhecer mais detalhes, plano de governo, podem acessar as redes sociais também, né? Com certeza, né? Até peço para que seja feito, né? A gente tem nas nossas redes sociais aí os programas, os planos de governo. Convido a todos, né, para conhecerem, se puderem vir conosco, né, votar 45, né, não trocar o Sérgio pelo duvidoso, né, como diz o nosso jingle, e parabenizar pelo trabalho de vocês, né, obrigado aí pela forma tão à vontade que me senti aqui, né, e pela importante contribuição que vocês estão fazendo para a democracia, né, e para a cidade, construindo aí uma cidade melhor. Tão bem feito, tão gostoso, né? Uma política gostosa de ser falada. Maravilha, é isso aí, tio Júlio, muito obrigado. E amanhã nós temos mais Manhã Show, teremos mais um representante aqui conosco também no programa. Beleza, gente? Beijo, valeu, galerinha. abraço, Tchau. até mais, tchau.
Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.